Personagens como a irmã Maria de Nazaré, os pastores Adriano Nobre, Vicente Sales Bastos e José Alencar de Almeida estão listados entre os servos do Senhor usados para o estabelecimento da Assembleia de Deus no estado do Ceará. Em entrevista feita pelo pastor Nemuel Kessler em 1985, registrada na série Memória das Assembleias de Deus, da CPAD, sob a ótica e relato do pastor Sebastião Mendes Pereira, pastor Bastos, à época presidente da Assembleia de Deus em Fortaleza e da Convenção Estadual, os pioneiros da obra pentecostal assembleiana no Ceará estão na história. Desta feita temos aqui ao nosso lado o pastor Sebastião Mendes Pereira, que é o pastor presidente desta igreja e também da convenção aqui no estado do Ceará. E juntamente conosco temos o irmão Eliezer Cohen e também o vice-presidente, o pastor José Deusdete Farias. E vamos, neste momento, ouvir aqui os dados pessoais do pastor Bastos, né? Ele é muito conhecido como pastor Bastos. Quando é que o senhor nasceu, dia mesiano, o nome dos seus pais e aonde o senhor nasceu também, o senhor poderia dizer para nós? Eu tive a honra de nascer nessa cidade de Fortaleza aos dias 3 de maio de 1921, na praia de Iracema, que era, no meu tempo de criança, a praia mais famosa da cidade de Fortaleza. Meus pais chamavam-se Abel Mendes Pereira e Francisca Barbosa Pereira. Não tive a honra de nascer em um lar evangélico, porque meus pais eram católicos romanos. Sabemos que o irmão se converteu já no ano de 38, né? Sim. Mas o Ceará tem uma história e data de 1914. Sabemos que o irmão é um dos grandes historiadores, um homem de uma mente fértil e que guarda muitas datas e se interessa muito pela história, especialmente pela história das Assembleias de Deus. Tanto que diversas vezes o irmão é que lembra outros pastores das datas de suas conversões e consagrações, etc. Sabemos que o irmão tem uma história também, uma vez que a irmã Maria de Nazaré já é falecida há alguns anos, né? Mas gostaríamos que o irmão nos dissesse desde o princípio como é que surgiu o Evangelho, como é que a palavra, a semente do Evangelho, ela chegou até nós aqui no estado do Ceará. Eu gostaria, pastor Nemuel, de em primeiro lugar, dizer algo sobre a minha conversão. Como falei, meus pais eram católicos romanos e não gostavam do Evangelho. Mas o meu tio, chamado Vicente Marcelino Pereira, me emprestou o Novo Testamento. Eu li aquele Novo Testamento de capa a capa. E depois eu queria que ele me desse o restante do livro. E queria ler também o Velho Testamento. E como sabemos, o Velho Testamento e o Novo Testamento estão tão entrelaçados que não podem separar-se. Como meu tio era muito pobre, não tinha uma Bíblia para me emprestar, eu comprei por 5.000 naquele tempo. E lendo a Bíblia, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E através do meu tio, Vicente Marcelino Pereira, vim assistir o primeiro culto aqui mesmo deste local, o dia 10 de abril de 1938. E naquela memorável noite, o culto foi dirigido pelo pastor José Teixeira Rego. Encontrava-se presente o nosso irmão missionário Orlando Boyer, que nesse tempo trabalhava no Ceará. Ele leu o Salmo primeiro. Nunca esqueci aquele maravilhoso salmo. Naquela noite, publicamente, aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E desde aquela data, desde aquele tempo, procurei por meu coração no trabalho do Senhor Jesus e cheguei a conhecer muitas coisas a respeito
da fundação do trabalho da Igreja de Deus no Ceará, coisa pela qual me interessei muito. E a mensagem pentecostal no Ceará chegou nos idos de 1914. Naquele mesmo ano, quando se deflagrava na velha Europa a primeira grande guerra, chegava aqui ao Ceará, vindo de Belém do Pará, a nossa irmã Maria Nazaré. Maria Nazaré, cearense, da Serra de Uruburetama. Foi a segunda crente batizada com o Espírito Santo no Brasil. A primeira, irmã Cedenta Albuquerque, na mesma semana, a nossa irmã Maria Nazaré. Ela sentiu no coração o fogo pentecostal, o desejo de testificar de Jesus para os seus parentes. Ela veio até o Ceará. Chegando no meio dos seus parentes, ela não teve a recepção que esperava. Foi muito mal recebida e não foi aceita pelos seus parentes. Mas ela soube, por intermédio de alguns conhecidos, que num lugar, uma fazenda próxima, chamada Lagoinha, havia uma congregação de crentes presbiterianos independentes. Ela imediatamente chegou até onde estavam aqueles irmãos, testificou para eles o batismo com o Espírito Santo, eles aceitaram de coração. Então ela resolveu transferir isso para Belém, e chegando em Belém comunicou ao irmão Gunnar Wingre e aos demais pastores da igreja o trabalho, como tinha ficado iniciado o trabalho pentecostal no Ceará. E a igreja então mandou imediatamente ao Ceará o irmão Adriano de Almeida Nobre. Eu gostaria de dizer que Adriano de Almeida Nobre nasceu no Ceará no dia 6 de janeiro de 1883, em Pacatuba, uma cidade bem próxima de Fortaleza, hoje é uma das nossas cidades satélites. E ainda muito criança mudou-se para Belém do Pará, lá convertendo-se ao Evangelho. E quando chegaram os primeiros missionários no Brasil, ele morava com seus pais no município de Melgaço, no estado do Pará. E como sabia bem inglês, era crente presbiteriano, procurou ter uma entrevista com os missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg, recém-chegados do Pará, e aceitou a fé pentecostal. E foi justamente aquele irmão cearense que a igreja em Belém enviou ao Ceará para cuidar daqueles crentes deixados por aquela abnegada e consagrada serva de Deus, Maria Nazaré. Nesse tempo o transporte era muito difícil. Ele veio de navio até a cidade de Camusim. De Camusim apanhou um trem até Sobral, e em Sobral alugou um jumento, e daquele jumento caminhou 18 léguas, não montado no jumento, tangendo o jumentinho, apenas o jumento trazia os seus livros e a sua roupa, a sua bagagem. Viajou 18 léguas, chegou em Alagoinha muito cansado e com os pés bastante inchados. Mas, com a chegada daqueles servos de Deus ali, houve um grande despertamento espiritual. Muita gente se converteu e o Senhor Jesus batizou com o Espírito Santo cerca de 200 irmãos. E ali foi oficialmente fundada a Igreja Assembleia de Deus no Ceará, no dia 20 de julho do ano de 1914. Sim. E depois disso? Bem, depois do ano de 1914, o Adriano Nobre sofreu muito aqui no Ceará, foi preso e lançado da cadeia pública de São Francisco de Uruburetama, hoje Itapajé, e quiseram lançá-lo nu na prisão. Ele rogou muito e pediu que não fizessem aquilo com ele e permitissem, ao menos, que ele usasse as suas vestes íntimas, o que permitiram. Mas, nesse tempo, era juiz daquela comarca, o doutor Adilho Câmara, que chegou a provisoriamente governar o Ceará. Quando ele soube que o pastor estava preso, tomou as imediatas providências e mandou soltar o pastor. E o pastor Adriano Nobre, nesse tempo era
apenas evangelista autorizado, teve que voltar a Belém. Ele ficou quantos dias preso? Ele, 2 ou 3 dias, 2 dias, né? Bem, e depois ele teve que voltar a Belém e o trabalho ficou entregue nas mãos de irmãos cooperadores do trabalho, né? E eles eram os irmãos muito humildes e ninguém sabia quem deles poderia assumir aquele trabalho. Então eles combinaram o seguinte e disseram: vamos orar. Eles não eram batizados ainda com o Espírito Santo. Vamos orar. E aquele a quem primeiro o Senhor Jesus batizado com o Espírito Santo será o nosso pastor. E começaram a orar. E Jesus escolheu o nosso irmão Vicente Salles Bastos. Então eles puseram como dirigente dele. E o irmão Davi Ingrid, visitando o Ceará e visitando a Lagoinha no ano de 1915, consagrou o irmão Vicente Salles Bastos, que foi um grande servo de Deus, um obreiro muito dedicado, tem uma vida rica, ministerial, ricamente abençoada por Deus. Através daquele servo de Deus foram criados trabalhos em diversos municípios do Ceará, inclusive em partes do litoral. Aquele nosso irmão passou para Jesus no ano de 1936, mas deixando um grande trabalho realizado por ele no estado do Ceará. E muito a Igreja Evangélica de Deus do Ceará deve primeiramente a Deus e depois ao pastor, ao abnegado pastor Vicente Salles Bastos. Ele ficou de que ano a que ano? De 1915 a 1936. Foi o primeiro pastor então aqui? É consagrado no Ceará. A primeira congregação construída, o primeiro ponto de trabalho, foi lá em Uruburetama mesmo? No primeiro ponto de trabalho foi em Alagoinha. Alagoinha, né? Sim, Lagoinha. Justamente onde esteve irmão Maria do Nazaré. Ali nós consideramos o berço da Igreja Assembleia de Deus no estado do Ceará. O irmão tem uma foto da casa onde funcionou, né? Eu não tenho aqui em mãos, mas o nosso irmão pastor Pedro Cavalcante Falcão, que ele pastoreou, tem fotografias e poderá nos ceder. E ali também foi construído o primeiro templo da Igreja Assembleia de Deus do Ceará, inaugurado no ano de 1927. 1927, nós não temos fotos aqui não, né? Não temos foto. Do pastor Pedro, né? Talvez tenha. Muito bem, então, o que aconteceu nesse... O senhor se lembra de alguma coisa que aconteceu no pastorado do pastor Vicente Bastos, né? Bem, o que eu soube através de fontes fidedignas é que Deus abençoou ricamente o trabalho do Senhor Jesus não somente naquela região, mas o trabalho dali estendeu-se por diversas regiões do estado, inclusive para a região litorânea. Você pode citar alguns? Na seca de 1919, um crente chamado Manuel Antônio, fugindo da grande seca que assolava o sertão cearense, procurou refúgio nas praias do Paracuru. E ali encontrou um irmão chamado Manuel Caetano. Antônio. E Manuel aquele Antônio. irmão Manuel Antônio, indo do Tabajé, chegou nas praias do Paracuru e encontrou um irmão chamado Manuel Caetano, no sítio Alagadiço. Testificou Jesus para ele. E o irmão Caetano aceitou Jesus como Salvador. E o irmão Manuel Caetano, pessoa que nós muito conhecemos, tornou-se um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus em toda aquela região. Ele testificava de Jesus para os seus parentes, para os seus conhecidos. De modo que no ano de 1927 era fundado o trabalho do Senhor Jesus no lugar de Canabrava. Em 1928, na cidade de São Luís do Puru e em muitas outras localidades. O que houve no pastorado do pastor Vicente Salles Bastos, houve perseguições, sim, porque nessa época o evangelho era muito perseguido, mas maiores foram as bênçãos e as vitórias alcançadas por aquele destemido e valoroso servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O senhor se lembra, assim, por informação, pode narrar um tipo de perseguição naquela época? Algum fato, assim, bem marcante? Bem, olha, naquela mesma, mais ou menos naquela época,
chegavam aqui ao Ceará, no ano de 1926, o evangelista José Alencar de Macedo, porque o pastor Vicente Salles Bastos, ele evangelizou essa região norte do Ceará. E pastor José Alencar de Macedo, que é cearense, nasceu no Crato, dia 1º de dezembro de 1899, ele aceitou Jesus em Timóteo, no Pará, no ano 28 de dezembro de 1929. Logo após aceitar Jesus como Salvador, ele sentiu a chamada de Deus para trabalhar no Ceará. Existiu por alguns tempos, porque ele estava bem lá no estado do Pará. Mas em agosto de 1926, ele resolveu vir ao Ceará, atendendo ao chamamento divino. E já no dia 4 de novembro de 1926, em casa do nosso irmão Antônio Batista, ele fundava o trabalho do Senhor Jesus na região sul do Ceará. E dali o trabalho estendeu-se por diversas regiões, como sejam Jaguaribe, Quixadá, Morada Nova e outras cidades. Ali ele sofreu severas perseguições por parte dos religiosos daquela época. Pelo menos em Quixadá ele foi preso. Ele esteve 4 dias preso juntamente com outro irmão, apenas por pregar o Evangelho. Lhe imputaram faltas que aquele servo de Deus não tinha, e ele muito sofreu. Não somente aí, mas em outros lugares. Voltamos já com um pouco mais de relatos do pastor Bastos sobre a Assembleia de Deus no Ceará e seus pioneiros. A Bíblia reúne 66 títulos, com mais de 1000 capítulos e cerca de 40 autores diferentes. Panorama da Bíblia é uma obra minuciosa de estudo bíblico que o ajudará a compreender melhor de forma prática e eficaz cada livro. Com mapas coloridos, gráficos e linha do tempo, esta obra é uma excelente ferramenta para estudos bíblicos individuais ou em grupo. Panorama da Bíblia, um produto com a qualidade CPAD. Deus, o principal projetista, equipou cada um de nós com um instinto fundamental que nos atrai para o nosso propósito divino. Transforme seu trabalho. Libere sua carreira. Aprimore seus relacionamentos. Siga seu instinto. De T.D. Jakes. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o programa Na História. Continue com a entrevista concedida em 1985 pelo líder assembleiano cearense, pastor Sebastião Mendes Pereira, pastor Bastos, a série Memória das Assembleias de Deus. Neste bloco, ele fala sobre outros fatos e personagens que marcaram época no movimento pentecostal no Ceará e o estabelecimento da obra em sua capital, Fortaleza. Um nosso irmão chamado Pedro Freire de Brito, conhecido por Pedro Ivo, já dorme com Jesus. Nessa época ele não era obreiro, era cooperador do pastor José Alencar de Macedo. Ele foi dirigir um culto nesse lugar chamado Panelas. Mas ali, quando ele dirigiu o culto, chegaram muitos homens armados com paus e com pedras e começaram a ferir os irmãos. Os irmãos levantaram todos correram. O irmão Pedro Ivo colocou-se debaixo da mesa, mas mesmo assim não escapou. Deram uma grande pancada na cabeça dele, viu? E ele sentiu o sangue lhe correr pela face e saiu pela porta da cozinha e embrenhou-se no mato. Andou muitas horas no mato. Cerca de meia-noite ele chegou numa casa, a casa estava fechada, o povo da casa estava dormindo, e ele chamou pelo dono da casa, mas aconteceu que o dono da casa não estava apenas o dono da casa. Ele disse que estava ferido, que estava com muita sede, e que fizesse a vontade de abrir a porta da casa para lhe dar um copo com água.
um caneco d'água, como se chamava, né? E aquela senhora abriu a porta e era uma conhecida. E aquele nosso irmão sofrendo muito. Mas o dono da casa, que não estava presente, era um homem muito valente, chamado João Aureliano, um homem de corpo, muito forte e muito valente. No outro dia, quando ele chegou em casa e soube o que tinha acontecido, então ele tomou a decisão dentro de si: vou me entregar também a Jesus. Da hora em diante, eu serei um crente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Procurou assistir o primeiro culto e aceitou Jesus como Salvador. E desde aquele dia cessaram as perseguições do Evangelho, porque quando chegava alguém, mesmo armado, para perseguir os crentes que viam aquele homem, aqueles conheciam como o homem mais valente daquela região, todos temiam e recuavam. Então o Evangelho pôde progredir, a obra de Deus cresceu sem sofrer solução de continuidade. E aquele nosso querido irmão, João Aureliano, foi fiel a Deus até a morte. Hoje já está com Jesus, mas foi um grande instrumento usado nas mãos de Deus. Tá, então o irmão Vicente Bastos ficou até 36, né? Não. Depois quem substituiu? Ou por que substituiu? Bem, o pastorado no trabalho no Estado, ele foi substituído pelo pastor Juvenal Roque de Andrade. Juvenal Roque de Andrade assumiu o pastorado tanto nessa região norte, como também na região sul. Juvenal Roque de Andrade viveu até poucos anos, era cunhado do pastor José Alencar de Macedo. Cunhado 2 vezes, né? Casou-se com 2 irmãs, e a primeira esposa dele ainda é viva e reside em São Paulo. Mas por que o irmão Juvenal é que assumiu, né? Sim, Juvenal Roque de Andrade. E ele saiu por quê? Bem, ele saiu depois porque sentiu a chamada de Deus para outro lugar. Né? Também foram aparecendo novos obreiros, e nessa época que assumiu o trabalho em toda a região sul do estado, foi o pastor José Alencar de Macedo, viu? Que foi um grande instrumento nas mãos de Deus, e hoje continua como pastor presidente da Igreja de Deus em Quixadá, já contando 85 anos de idade. Irá completar agora, dia 1º de dezembro. 86 anos. Quer dizer, o irmão... E o trabalho aqui em Fortaleza foi inaugurado quando foi? Bem, o trabalho em Fortaleza demorou muito a nascer, não é? Porque no estado começou em 1914 e em Fortaleza a igreja em Belém do Pará, no seu afã de evangelizar todo o Brasil, resolveu mandar um dos seus evangelistas ao Ceará. E esse evangelista chamava-se Vicente, chamava-se Antônio Rego Barros, isso no ano de 1922. Antônio Rego Barros é também cearense, nascido em Lavras da Mangabeira. E ele chegou a Fortaleza com a finalidade de fundar trabalho. E aqui chegando, encontrou no bairro de São João do Tauape um crente chamado Cândido Henrique de Oliveira. Esse nosso irmão aceitaram Jesus no ano de 1917, no estado do Pará. E depois resolveu regressar ao Ceará. E veio para Fortaleza, e aqui chegando, foi morar no bairro de São João do Tauape. Morava bem perto do lugarzinho onde tinha uma ponte, e que se conhecia aquele lugar com uma ponte de São João do Tauape. E ali o nosso irmão Antônio Rego Barros hospedou-se. Nesse mesmo ano chegava de Belém do Pará o irmão Francisco Nogueira de Queiroz. Esse irmão também cearense, de Morada Nova, e que converteu-se ao Senhor Jesus no ano de 1919. E em abril de 1920, o Senhor Jesus batizou com o Espírito Santo em São Luís, no estado do Pará. E quando Jesus batizou com o Espírito Santo, e naquele mesmo dia, o Senhor Jesus lhe deu o hino de número 339, da nossa água cristã. Escreveu aquele hino, e aquele hino hoje é um dos hinos
muito cantados por toda a Igreja Assembleia de Deus no Ceará. E aquele irmão, em 1922, chegou também a Fortaleza e foi morar com essa família do irmão Cândido Henrique. E Cândido Henrique, a esposa e uma filha chamada Maria dos Anjos, eram 3 membros da igreja, com o irmão Antônio Rio Barros, 4, irmão Francisco Nogueira de Queiroz, 5. Nessa mesma época, no dia 22 de agosto de 1922, chegava a Fortaleza o irmão José Teixeira Rego, que aceitara Jesus no ano anterior, no dia 24 de dezembro de 1921. Ele sentiu desejo para vir ao Ceará, ele não era cearense, era maranhense, mas quando ele chegou em Fortaleza não trazia nenhum dinheiro, não era dono de um tostão sequer, Então ele ficou assim à toa, procurando a direção divina, e uma pessoa disse a ele: olhe, lá perto da estação de bonde tem um crente. Ele foi até lá, era o irmão Francisco Nogueira de Queiroz, o autor do hino de número 339. Então ele disse: olhe, irmão, lá na Ponte de São João do Tauape há uma família crente, e lá nós estamos dirigindo cursos. Ele foi lá também e ficou também hospedado ali. Eram 6 crentes agora. Ali formou-se a primeira congregação da Igreja Assembleia de Deus em Fortaleza. A verdade é que que o trabalho não foi oficializado nesse ano, viu? Porque aqueles irmãos se dispersaram. Nesse mesmo ano, quer dizer, no ano seguinte, chegava a Fortaleza o irmão Bruno Skolimowski, que foi um dos grandes pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, como todos conhecemos. O irmão Bruno alugou um salão aqui bem próximo a essa nossa igreja, na Avenida Tristão Gonçalves, e ali se converteram algumas pessoas. E ele, em 1923, fez o primeiro batismo em Fortaleza, na Lagoa do Tauape. Essa lagoa hoje não existe mais, já foi aterrada. Hoje nela existe muitas residências e edifícios. Quem foi o primeiro batizado? Você lembra? Não temos nomes, simplesmente a história da Assembleia de Deus no Ceará não registra o nome desses primeiros novos convertidos. Gostaria muito de tê-los. Peraí, só para me situar. Então, o trabalho foi aberto através da irmã Maria de Nazaré, né? Em 14, né? Em 14, sim. Lá no lugar denominado Lagoinha. A Lagoinha, sim. Depois, em 22, é que chegou através do pastor Zé Teixeira Rego aqui em Fortaleza. O pastor Vicente Antônio Rego Barros. José Teixeira Rego era o novo convertido, apenas cooperava. Antônio Rego Barros. Tem um nome aqui, pastor Vasques, irmão José de Arimateia. Tá. Isso também no ano de 1923. Só antes dele, é o seguinte: havia relação entre o trabalho lá em Lagoinha, aqui com Fortaleza? Não, ou eram independentes? Não havia relações, porque não havia transportes, não havia meio de transporte, assim, tudo era muito difícil, não tinha esses estradas que nós temos hoje, não é? Cresceu muito o trabalho lá em Alagoinha? Alagoinha sim cresceu, naquela região toda, cresceu no pastorado do nosso irmão Vicente Salles Bastos, como já falamos, não é? Mas a assistência missionária era aqui em Fortaleza? Tem, assistência, nessa época a assistência missionária não era em Fortaleza, porque Fortaleza não tinha trabalho ainda, não é? Sim, através do irmão Bruno que o senhor falou. Sim, o irmão Bruno chegou a visitar já as praias aqui do Paracuru, trabalho já feito na gestão do pastor Vicente Salles Bastos. Por exemplo, no ano de 1903, o José Teixeira Rego resolveu fazer uma visita ao sítio Jardim, e em sua companhia foi o irmão Bruno Skolimowski. Eles viajaram de trem daqui até o Cauípe, e de lá tinham que viajar 4 léguas a pé em direção à praia. Mas o irmão Bruno era de compleição física muito fraca e não estava suportando a grande viagem. Lá numa altura, ele parou e disse: olha, Teixeira, eu não posso ir mais para frente, viu? Estou cansado, não posso mais viajar. Aí o Teixeira disse: olha, Bruno, tem muito cuidado, porque nessa região tem muita onça, viu? Aí ele, que tinha sentado, se levantou-se imediatamente e seguiu com o Teixeira, viu? Saiu correndo. Mas lá na frente, ele disse: olha, Teixeira, agora eu não posso ir mais. Dessa vez eu não posso ir mais, eu cansei mesmo, não tenho mais condições. O irmão Teixeira disse: rapaz, tenha cuidado com as onças.
Disse, Delgado, vocês podem vir, podem me comer, podem me acabarem, eu estou aqui sujeito a tudo, mas eu não posso mais prosseguir. Aí, irmão Besteira continuou. E eu mesmo perguntei, esse irmão Besteira me contou. E eu perguntei, e pastor Besteira, e ele decidiu, ele decidiu com um jeito. E quando eles chegaram na casa do irmão Francisco Albuquerque Barroso e sua esposa, irmã Amélia, chegaram já no amanhecer do dia. Choveu, eles chegaram todos molhados, mas o irmão Francisco Rufino Barroso e irmã Amélia eram verdadeiros pais, cuidaram daqueles dois servos de Deus da melhor maneira possível. Foi assim que se começou, naqueles tempos tão difíceis, o trabalho da Assembleia de Deus no Ceará. Bruno, o pastor Bruno, deu uma grande contribuição no trabalho. Em 1923, chegou também aqui a Fortaleza um irmão, vindo de Belém do Pará, chamado José Arimatea. Ele alugou uma casa aqui, no antigo Alagadiço, e na sua casa também se dirigia cultos. Mas esse irmão também foi embora logo depois e o trabalho não permaneceu mais na sua casa. Havia uma linha de bonde lá, né? Sim, havia uma linha de bonde. Era a linha de bonde maior, mais extensa que nós tínhamos em Fortaleza. A linha do Alagadiço, depois São Gerardo, que todos nós temos muitas lembranças, e aqueles bondes antigos, muitos nos serviram. Porque os primeiros crentes de Fortaleza, naqueles bairros de Cachoeirinha, eles tinham exatamente, que usar aquele transporte, o bonde, que desapareceu das ruas de Fortaleza no ano de 1948. Dali é que foi para São João do Tauape, né? Da casa do Matéria. Então o primeiro pastor a ser consagrado foi a ser eleito ou escolhido pelo batismo do Espírito Santo. Como é o nome dele mesmo? Vicente Salles Bastos. Vicente Salles. Isso foi no ano de 1915. A consagração foi feita pelo missionário Gunnar Vingre. Gunnar Vingre. Sim. O segundo foi Juvenal, né? Que substituiu O Juvenal Roque de Andrade. Juvenal Roque de Andrade. Em 1936. 34. 35, porque 35. Antes de 36 ele entregou o trabalho. Tá. E substituiu o irmão Roque foi O pastor José Teixeira Rego. José Teixeira Rego. No interior do estado, o trabalho foi crescendo, de modo que, quanto à Fortaleza, gostaríamos de dar mais uma palavra sobre Fortaleza, também no lugar Cocó apareceram alguns crentes vindo do Pará, irmão Luiz Santana, que aceitaram Jesus em 1923 no estado do Pará. Eles vieram para o Cocó, e também no Cocó formou-se uma pequena congregação, e ali alguns irmãos foram batizados também, viu? Já é isso de janeiro de 1925. Mas depois, tanto o irmão Bruno como outros, como o Vicente Salles Barros, como o vice-joão Antônio Barros, foram embora para o Pará, e esse pequeno trabalho em Fortaleza ficou abandonado. Então os irmãos ficaram orando e pedindo a Deus que enviasse um pastor para Fortaleza. E Antônio Henrique Barros, que retornara já por alguns anos a Belém, então sentiu o desejo de voltar para o Ceará. Isso já no ano de 1929. E chegando aqui em Fortaleza, alugou uma casa aqui num bairro chamado Arraial Moura Brasil, numa rua chamada Santa Terezinha, Rua Santa Terezinha, número 146. Uma casa muito humilde, e esse bairro hoje não existe mais. E ali naquela casa, ele achou por bem oficializar o trabalho da Igreja de Deus no Ceará, em Fortaleza, juntando esses pouquinhos crentes que tinham no Cocó e alguns outros crentes esparsos ali por algumas regiões. E com aqueles pouquinhos crentes, eles convocou-os, e no dia 7 de setembro de 1929, ele fundou o trabalho da Igreja de Deus em Fortaleza, Ceará. 7 de setembro de 1929? 7 de setembro de 1929. Ficou com uma data oficial da fundação. Sim, ficou com uma data oficial da fundação. Até muitos irmãos acham que a gente deveria ter
posto essa data no ano de 1922 e 23, quando se dirigiram os primeiros cultos em São João do Tauape e também aqui na Avenida Tristão Gonçalves. Mas como aquele trabalho não continuou, os pastores voltaram, né? Então eles não consideraram aquela data como uma data oficial, e sim como a 7 de setembro de 1929. Então o pastor Tejo Barros começou a dar toda a assistência ao trabalho do Senhor Jesus em Fortaleza. E no dia 6 de outubro de 1931, ele viajou, ele entregou o trabalho ao seu cunhado, Julião Silva, pois ele sentiu a chamada de Deus para ir para Maceió, Alagoas. E Julião Silva esteve aqui em Fortaleza, mas sentiu o desejo de voltar para o Pará. Acontece o seguinte, que pastor José Teixeira Rego, antes de ser consagrado pastor, ele achou por bem cooperar no trabalho. Ele estava em Fortaleza, mas achou por bem cooperar no trabalho no interior do estado. E daqui de Fortaleza ele dirigiu-se para São Francisco de Uretama, Itapajé. José Teixeira Rego. Aqui esse é o José Teixeira Guerreiro, né? José Teixeira Rego. Vou mostrar a foto dele aqui. Muito bem, esse servo de Deus aceitou Jesus lá em Belém do Pará, no dia 24 de dezembro de 1921. Foi batizado das águas pelo pastor Samuel Niston. E depois de cooperar um certo tempo aqui em Fortaleza, ele dirigiu-se para Itapajé, para Lagoinha, e ali em 1923. E em janeiro de 1924 casou-se ali com a senhorita Francisca Pinheiro Rego Bastos. O Na História de hoje fica por aqui. Em nossa próxima edição, voltaremos com mais relatos do pastor Bastos sobre o mover pentecostal no Ceará e os avanços da obra pelo Estado. A paz do Senhor a todos.